Maru, pô! Deu. A lista de presença registra na casa o comparecimento de 51 senhoras deputadas e senhores deputados. Está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos. O senhor secretário procederá à leitura da ata da sessão anterior. Gostaria de agradecer aos parlamentares que estão presentes para que possam dar quórum à abertura de uma sessão de debates, considerando a gravidade e a importância do momento do país e não se furtando de cumprir o seu compromisso de estar presente nas sessões da Câmara dos Deputados. Senhor presidente, Pela liderança democrata, deputado senhor Paulinho. presidente, por uma questão de justiça, eu queria registrar aqui a presença da deputada Érica Cocai, que com sua presença colaborou para completar este colo. É uma estrela solitária do PT nesse plenário. Parabéns, nobre deputada. E obrigado por colaborar para que a democracia seja debatida nesse plenário. Deputado Paulinho, apenas uma questão formal, Vossa Excelência. Deputado Paulinho. Pois não. Uma questão formal, apenas deixar o secretário ler a ata um minuto. Eu aguardo. Vamos lá. Senhor secretário, fazer a leitura da ata. Ata da 43ª sessão da Câmara dos Deputados Deliberativa Extraordinária Vespertina da 2ª Sessão Legislativa Ordinária de 55ª Legislatura, 17 de março de 2016, às 15h03. Presentes 445 senhoras e senhores deputados, o senhor Eduardo Cunha, presidente, declarou aberta a sessão e deu por dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Às 15h03, presentes 422 senhoras e senhores deputados, passou-se a ordem do dia. O senhor presidente anunciou a eleição da comissão especial destinada a dar parecer sobre denúncia por crime de responsabilidade contra a presidente da República, senhora Dilma Vana Rousseff, oferecida pelos senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Conceição Pasquale. O senhor presidente determinou a substituição do seu Cortês pelo senhor Leonardo Quintão. Apresentem requerimento verbal pelo PMDB após concordância unânime do plenário em sessão do primeiro não completar o processo de filiação ao partido. Levantou questão de ordem o senhor Orlando Silva, que foi respondida pelo senhor presidente. Delegado Edson Moreira e Carlos Manato, nos termos do parágrafo 2º do artigo 18 do Regimento Interno, fizeram comunicação de liderança senhores Marcelo Arno, líder do Bloco Parlamentar PP, PTB, PSC, PHS, João Campos, Érica Cocai, Alfredo Reginaldo Lopes, Covato Filho, Luiz Carlos Reiser, Nelson Marquiselli Júnior, convocou sessão não deliberativa de debates para sexta-feira, 18 de março, às 9h. Lembrou que haverá sessão não deliberativa solene, sexta-feira, 18 de março, às 15h, em homenagem ao Dia dos Contadores de História. Lidada, senhor presidente. Com a palavra o líder do Democratas, deputado Paulinho Avelino. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, eu quero inicialmente, senhor presidente, agradecer a presença dos deputados aqui presentes que estão, neste momento, fazendo aquilo que lhes cabe, o seu dever. Quero fazer um cumprimento especial também à deputada Érica Cocai, que sempre, às sextas e às segundas-feiras, está aqui no plenário da Câmara dos Deputados, que, infelizmente, cobra sempre do presidente que está na sessão a derrubada para que não conte sessão ou para que os deputados não venham debater. Mas está aqui hoje ajudando a dar presença. Ontem foi um dia histórico para este Congresso e foi um dia histórico para o nosso país.
instalamos a comissão processante que vai processar o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Essa comissão eleita aqui no plenário, depois instalada e onde fizemos as votações tanto de presidentes como do relator. Serão 15 sessões na comissão especial. E por volta do dia 13 ou 14 de abril, este parecer da comissão processante estará pronto para vir a este plenário, para ser votado e por maioria de 2/3 da Câmara dos Deputados. Nós iremos decidir se o povo brasileiro será atendido por esta Câmara dos Deputados. Nós, os representantes, não nos furtaremos. Nós, os representantes do povo brasileiro, diremos o que o povo nas ruas, na frente do Palácio do Planalto, na frente do Congresso Nacional, nas avenidas, nas praças, estão pedindo para o povo brasileiro. Chega de PT, fora Dilma. Este governo é muito cara de pau. Este governo, ontem, nomeou Lula, um ex-presidente da República, investigado, denunciado e quase para se tornar réu, ministro da Casa Civil. Mas os brasileiros não se conformam. Os brasileiros, advogados, nós do Partido Democratas, o PPS, o PSDB e outras pessoas do povo, entraram com ações populares em todo o Brasil. E aqui em Brasília, no Rio de Janeiro, foram deferidas liminares para que fosse tornado nulo o ato de nomeação do ex-presidente Lula como chefe da Casa Civil. É um escárnio que Dilma fez ao povo brasileiro. Nós não aceitamos mais essa gambiarra que o governo do PT está tentando fazer para continuar à frente do governo. Senhoras e senhores, nós daremos a resposta aqui. Aqui é a casa do povo. Aqui estamos sintonizados com o povo brasileiro e a nossa resposta virá em abril. Vamos em frente. Hoje é o primeiro dia da sessão. Pela liderança do PSDB, deputado Antônio Embaçaí. Presidente. Primeiro eu vou passar os líderes, em seguida depois eu passo. Presidente, eu queria apenas fazer uso da palavra, porque já fui citada 2 vezes. Eu vou conceder, mas é que inverídica. os líderes têm o direito a qualquer tempo. Então eu vou ceder os líderes. Após eu vou ceder a dos Vossa Excelência. líderes. Vou ceder a Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, primeiro cumprimentar aos deputados e deputadas aqui presentes nessa sessão pela importância que essa sessão seja realizada. Isso conta prazo para a votação final do impeachment da presidente Dilma Rousseff. A partir desse momento, serão 10 sessões que serão realizadas para que a presidente Dilma Rousseff ofereça a sua defesa à comissão processante. Em seguida, mais 5 sessões para que o relator elabore o seu relatório, possa também ser deliberado na comissão processante e, em seguida, definitivamente, o processo da presidente Dilma virá a esse plenário para ser votado definitivamente. Então, é muito importante, eu agradeço
a todos os deputados, em especial aos deputados do PSDB. Vejo aqui, destaco o deputado Jutaí Magalhães, que honra a Bahia e honra o Congresso Nacional, que ontem dirigiu de maneira sólida, serena, com muita parcimônia e competência, a sessão de implantação da comissão processante. Então, estamos nesse patamar da normalidade, observando rigorosamente a nossa Constituição, o regimento interno, mas andando a marcha batida na direção do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ontem, um dia histórico, volto a repetir. No primeiro momento, nós elegemos os membros para compor a comissão processante. E, em seguida, elegemos a direção da mesa e o relator da comissão processante, da pessoa do presidente Rogério Rosso, do relator Jovair Arantes, do primeiro secretário, do primeiro vice-presidente, nosso companheiro, deputado de grande valor de São Paulo, deputado que tem prestado serviços relevantes ao país, deputado Carlos Sampaio, segundo vice-presidente, o líder do PR, deputado Maurício Quintela, e terceiro vice-presidente, o deputado Fernando Coelho Filho, também grandes deputados que certamente vão conduzir aquela comissão com serenidade, com tranquilidade e sempre, eu repito, observando a nossa Carta Maior, a nossa Constituição brasileira. De maneira, senhor presidente, que nós estamos muito confiantes, a despeito de tudo que está acontecendo no país, a natural indignação da população brasileira, mas vamos marchar nessa linha da normalidade democrática, fortalecendo as nossas instituições, confiando para que possamos tê-las como verdadeiras plataformas de resistência a qualquer tentativa que possa querer fugir da normalidade democrática. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, mais uma vez, o meu agradecimento a todos que estão aqui presentes nessa casa, indistintamente. Vejo aqui vários deputados que comungam dessa responsabilidade e dessa confiança. Mas hoje também é um dia especial, porque normalmente eu faço esse registro. Normalmente, nas últimas sextas-feiras, não tem se dado quórum nesta casa. Mas também conversei agora, e eu peço a atenção dos senhores deputados, conversei agora com o presidente Eduardo Cunha, que reafirmou que na segunda-feira nós vamos ter sessão deliberativa durante a tarde. Então será mais uma sessão a ser realizada, mais um dia a ser vencido com relação à data para que a presidente Dilma ofereça a sua defesa à comissão processante. Como também na próxima quarta-feira, que é vésperas de feriado, quarta-feira pela manhã teremos também nova sessão. E já agora faço esse anúncio e peço a presença de todos para que a população brasileira perceba que nessa casa nós estamos dando a resposta necessária a um clamor social que procura e busca o merecido impeachment da presidente Dilma Rousseff. Nesse momento, a Casa já tem 61 parlamentares no quórum, bastante até superior. Pela liderança do PPS, deputado Rubens Bueno. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós estamos estarrecidos com a divulgação das gravações autorizadas pela Justiça envolvendo o ex-presidente Lula, presidente Dilma, seus ministros, seus amigos e seus financiadores através de propinas da Petrobras e do governo. Estarrecidos porque nestas gravações aparece o ex-presidente Lula falando de um Supremo acovardado, de um STJ acovardado, de um Ministério Público acovardado. Acovardado é exatamente o ex-presidente Lula, que para fugir da polícia, do Ministério Público e da Justiça Federal, busca um cargo no governo para imediatamente escapar de uma instância para não ser preso, antecipando a posse em uma semana para se livrar da Justiça e da Polícia do Paraná. Acovardado são aqueles que assaltam os cofres públicos,
roubam bilhões para poder, de todas as formas, se manter no poder. Mais grave, quando o país passa por uma situação econômica como esta, onde o governo gasta mais do que arrecada, e nos últimos 5 anos não foi diferente. Nós vemos a presidente Dilma, para acomodar os acovardados e criminosos, criar um ministério para acomodar o senhor Jacques Wagner, para abrir a vaga para o senhor Luiz Inácio Lula Silva. Criou um ministério e criou cargos para esse ministério. É assim que a presidente Dilma, que o PT, que o ex-presidente Lula tratam a população brasileira. Falta recursos para a saúde, falta recursos para a segurança pública, falta recursos para a educação. E ela cria mais um ministério para acomodar o ex-chefe da Casa Civil, para lá levar o acovardado que foge da polícia para não ser preso. Chegamos a esse momento em que aqui se instala a Comissão Especial do Impeachment. Esta comissão especial tem um papel histórico, cujo papel histórico é trazer para esse plenário o parecer para votarmos efetivamente a admissibilidade do processo de impeachment da presidente Dilma, que perdeu todas as condições morais, condições éticas, condições de gestão, perdeu as condições de presidir o país para tirar o país da grave situação em que ele se encontra. Daí a buscarmos efetivamente o povo para que nas ruas, de forma pacífica e ordeira, dê um recado: fora Dilma e Lula na cadeia. Antes de passar ao próximo livro, apenas para confirmar, já que o deputado Baçaí falou aí, na segunda-feira já estava programado por todos nós, não tem nem a ver com esse processo, a sessão deliberativa. Nós marcamos reunião de líderes às 16 horas para definirmos as comissões permanentes após o fim da janela que termina hoje, para efeito de mudança ou não do regimento da Casa, para efeito do cálculo das comissões. E a partir daí, na segunda-feira definiremos isso. Se alguma alteração regimental for definida pelo Colégio de Líderes, será proposta para ser votada no curso da semana, para que na semana seguinte possamos fazer a escolha e a eleição das comissões permanentes da Casa. E as sessões, elas contam, a primeira sessão que decora do dia conta, não é mais somente a sessão deliberativa que conta para efeito de contagem de sessões. Esse regimento já foi alterado no ano passado para essa finalidade. Então, a sessão será 18 horas, a pauta da sessão será a medida provisória 698, que falta a conclusão da sua votação, e o projeto do teto, que foi acordado para ser votado nessa data. Se vai ou não vai concluir, isso não é problema da presidência, é o fato do que foi combinado no Colégio de Líderes. Essa pauta vai se estender terça-feira por todo o dia, porque nós ainda não temos comissões, e na quarta-feira nós abriremos o painel, apenas uma pauta consensual que nós acordamos que não possa ter verificação, abriremos o painel, a marcação do painel será o suficiente para que os parlamentares possam se deslocar na quarta-feira cedo de volta aos seus estados, em função do feriado da Semana Santa. Então, essa é a semana que vem, que está programada, e a partir daí, na outra segunda-feira, vai depender dos parlamentares que aqui estiverem para dar quórum na sessão. Mas essa segunda-feira está programada a sessão deliberativa e iremos votar. Presidente. É o intuito da Casa, foi o combinado antes do processo que foi colocado. Deputado, eu gostaria de aqui também sugerir a Vossa Excelência que nós, na próxima semana, na terça-feira, possamos definir a questão das comissões técnicas. Não, nós vamos definir segunda. Não, veja bem, deputado Poderney, eu acabei de relatar qual é o cronograma. Nós vamos definir segunda-feira o critério que nós vamos adotar, se vamos considerar a mudança com relação à janela efetuada. Até o momento, 63 parlamentares já trocaram de legenda e ainda temos o dia de hoje. Ou seja, vai chegar a 14% da Casa, provavelmente deverá atingir o... Essa reunião será que horas? 16 horas é o que está combinado, de líderes. E a ideia é
A alteração regimental que precisarmos fazer, temos que fazer, inclusive, tem a comissão, as duas comissões que tem que votar a resolução da criação, que conta para a escolha. Nós temos que, no curso da semana que vem, que é a semana curta, acertarmos as alterações regimentais que precisarão ser feitas pela nossa decisão do Colégio de Líderes. Na outra semana, na terça-feira, escolhemos e na quarta elegeremos. Esse é o cronograma que a presidência imagina que vai ser proposta, até porque nós não teremos condição de eleger na semana que vem de hipótese nenhuma, e é preciso um tempo para que vocês, líderes, possam se acertar, tentar acordar as escolhas, e, enfim, os integrantes. Há todo um processo que nós sabemos que ele é político e que precisa de um tempo para vocês se entenderem. Pela minha experiência, pela Semana Santa talvez seja até curto, mas vamos forçar para poder fazê-lo. Senhor presidente, dentro dessa sequência e havendo as devidas e necessárias presenças durante todas as sessões para cumprir os prazos que estão previstos no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, é muito provável, eu quero dizer isso assim de uma maneira clara, é muito provável que já a partir do dia 13 de abril, 14 de abril, nós possamos aqui, nesse plenário, trazer o relatório final da comissão processante para ter a votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff. A partir do dia 13 de abril, dando tudo certo, essa casa vai honrar o país votando o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ok, passa a palavra pela liderança do PT, o deputado Vicente Cândido, registrando que a presença no horário limite para abertura de sessão foi de 66 parlamentares. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quero aproveitar nesse tempo aqui a mim designado, usando o tempo de líder da bancada, discorrer sobre 3 assuntos, 3 pontos bastante objetivos neste momento. Primeiro, aproveitar esta tribuna, conversar com telespectadores da TV Câmara, da Rádio Câmara, e convidá-los para que hoje, a partir das 18 horas, no Brasil inteiro, no meu estado, em São Paulo, na Avenida Paulista, as entidades, os partidos políticos, cidadãos conscientes, aqueles partidos e brasileiros não manipulados pela mídia, estarão hoje na praça pública aqui em Brasília, em São Paulo, nos 27 estados da Federação, defendendo a democracia, defendendo o Estado de Direito, protestando contra a mídia golpista, que não são todas, mas nós temos aí, hoje, escancarado, alguns meios de comunicação querendo dirigir o Brasil. O ato de domingo passado, ou os atos, as manifestações de domingo passado, demonstrou claramente o motivo, as razões para qual as pessoas estavam na rua. Eu ouvi entrevista de líderes em São Paulo, líderes do movimento, dizendo claramente que se a presidente Dilma Rousseff fosse pichada, no dia seguinte não sabia o que fazer com o Brasil. Quero chamar a atenção dos líderes partidários aqui nessa casa, dos deputados aqui dessa casa e deputados, senadores, as pessoas de bem nesse país, para tomar cuidado, para fazer uma reflexão com mais consistência, com mais profundidade do que estamos construindo como legado e como herança. O pior dos mundos para um país, para uma nação, é a negação da política. Não terá saída para qualquer crise, crise moral, crise política, crise econômica, se não for pela via política, se não for pelo fortalecimento dos partidos, pela credibilidade das pessoas, dos seus dirigentes. Então, a oposição aqui deve colocar a mão na consciência nesse processo.
trabalhar com responsabilidade, porque depois isso pode ser o famoso tiro no pé. Depois não adianta reclamar. E quero também, nesse momento, dizer aqui o orador que me antecedeu na tribuna, o deputado Rubens Bueno, a quem respeito muito, dizer para ele que a vinda do presidente Lula para o governo foi um pedido do Partido dos Trabalhadores, de lideranças populares, de membros de outros partidos da base do governo, conclamando, implorando ao presidente Lula e também à presidente Dilma Rousseff que viesse para o governo para ajudar a governar. Eu tive com o presidente Lula na segunda-feira passada. E o que mais desmotivava o presidente Lula a vir para o governo era exatamente o argumento que a oposição poderia usar, que a mídia poderia usar, de que ele estaria correndo da justiça, que ele estaria obstruindo a justiça. É isso que era a reflexão forte dele. Não gostaria de ir, não quero ir, mas o grupo de deputados que teve com o presidente e durante o final de semana inteiro, telefonemas, conversas com o presidente, pedindo para que ele viesse para o governo, para reforçar o governo, para ajudar a discutir a orientação da política econômica, para relacionar com o Congresso Nacional, sobretudo, e com o Brasil sério, com o Brasil que quer mudanças, com o Brasil que quer consolidar as mudanças na educação, nas entidades sociais, no crescimento econômico. E é por isso que o presidente aceitou essa vinda para o governo. O presidente não tem medo da justiça, até porque o foro privilegiado hoje é um foro desprivilegiado, principalmente em cima do Partido dos Trabalhadores. Foi o foro privilegiado que condenou sem provas companheiros do Partido dos Trabalhadores. Então, qual a diferença de ser julgado pelo Sérgio Moro ou ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal? Então não muda nada. E os senhores verão nos próximos dias o quanto o Brasil vai ganhar, o quanto o governo vai ganhar. Não é qualquer partido que tem na reserva, que tem no banco de reserva um goleador como o presidente Lula, que vem aqui para demonstrar mais uma vez que é imprescindível para o Brasil, para ajudar a sair da crise, para as conquistas que nós devemos dar. Nós queremos alertar mais uma vez com isso. O clamor da rua, o clamor da mídia, os atos organizados pela mídia, não pode suplantar as urnas, não pode suplantar as eleições. É muito diferente da comoção social criada pela mídia nessa semana, por exemplo, com vazamentos ilícitos, com diálogos privados, agredindo o Estado de Direito, agredindo a Constituição Federal, agredindo a Lei de Segurança Nacional, colocando no ar diálogos que não tinha crime nenhum, mas para demonstrar que tem ilegalidade, para forjar que tem ilegalidade, fica inventando a todo tempo para cima do Partido dos Trabalhadores, da presidente Dilma Rousseff, as inverdades. Os atos, essa semana, foram novamente atos da mídia, colocando mentira no ar, colocando conversas no ar privadas, que não tem crime, mas querem induzir o povo brasileiro, de que nós estamos cometendo a toda hora agressão à legalidade. Está no editorial do Jornal Nacional. Até o Jornal Nacional, impresso hoje, que fala cotidianamente contra o Partido dos Trabalhadores, que tem aprovado as medidas do juiz Sérgio Moro, está reprovando a tua conduta, dizendo que as ações dele nessa semana não condiz com o cargo de juiz do Estado brasileiro. Então, essa reflexão dentro da comissão de impeachment, aqui no plenário, que os deputados e deputadas terão que analisar com consciência tranquila, com hombridade, com serenidade. Olhe a peça de impeachment, olhe as razões do impeachment, não outras, se não fosse aquela pinçada das contas da presidente Dilma, deixando para trás todas as outras contas da própria presidente Dilma, contas do Fernando Henrique Cardoso, do presidente Lula,
que ainda não foram julgadas aqui, mas naquela interessa análise política, interessa usar aquilo como instrumento de disputa política, é o motivo da criação do impeachment aqui nessa casa. Não vai ser por aí, não vai ser dessa forma, não vai ser no grito que nós vamos resolver o problema do país, mas será com pessoas de bem, com pessoas que têm consciência tranquila, que nós vamos discutir, vamos debater e vamos vencer na comissão, no plenário, na rua e na sociedade. A verdade vencerá. Pela liderança do PP, deputado Júlio Lopes, mas antes 1 minuto para a deputada Érica, pelo regimento direito de resposta. Senhor presidente, por 2 vezes fui citada de forma depreciativa. E digo que comecei minha vida política lutando contra o arbítrio e em defesa da legalidade, em defesa do Estado.